Respeita, carai. Vamos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje vocês irão aprender como utilizar o suporte à resistência, o que é o suporte à resistência e como utilizar eles, ok? Suporte à resistência é um princípio fundamental do Price Action, que é a ação do preço, como o preço se comporta dentro do gráfico, tá? E isso passa bastante informação para a gente. Então vamos lá. Para a gente falar de suporte e resistência, a gente precisa entender como funciona a movimentação do mercado, tá? E de maneira simples, o mercado ele funciona em 3 movimentos, sempre para baixo, para cima e de maneira lateral, para o lado, tá? Sempre para a sua direita. Então, a gente sabendo desses 3 movimentos do mercado, tem uma ferramenta aqui nessa parte de ferramentas gráficas, tá? A gente está no tempo de 1 minuto. Então, em ferramentas gráficas, tem a linha horizontal, tá? Nesses movimentos que o mercado faz para baixo, para cima, ele deixa topos, ok? Topo, 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 tá formando um novo topo aqui, ok? E fundos, fundo, fundo, um fundo aqui, fundo, beleza? E nessa movimentação de topos e fundos, nessa movimentação aqui, a gente vem em ferramenta gráfica, linha horizontal, tá? A gente vai lá no topo do pavio, né, no fundo lá do pavio, e no topo do pavio fazemos nossas marcações, tá? Então aqui tem um topo, a gente coloca, ó, tá vendo? Um topo, outro topo aqui coincidindo, ok? A gente duplica aqui, clona, tem novamente lá em cima, tá vendo? Topo, topo, e nesses topos e fundos é como uma bola de ping-pong. Vamos trabalhar aqui, o mercado ele está agindo como uma bola de ping-pong. Ela sobe, bate nesse ponto, tá? Quando não há esse rompimento, como está acontecendo aqui um rompimento, porque quando há o rompimento, ele vai buscar uma nova zona, tá? Então vamos trabalhar com as nomenclaturas. Então suporte vem da parte da região inferior dos fundos, ok? E resistência da parte superior. Então o suporte, o preço vem, tá? Até o suporte, e há uma força compradora muito forte empurrando o preço para cima, ok? Então ele vai buscar uma nova resistência, uma resistência onde o preço seja respeitado. Há ocasiões como essa aqui, que foi rompido, tá? Chegou aqui nessa resistência aqui, ela lateralizou, novamente subiu, desceu, subiu, né, na resistência e rompeu. Por quê? Porque esse suporte estava saturado. Então, uma informação importante: todas as vezes que uma resistência for rompida, ela se transforma em um suporte, porque a partir daquele momento ali, ela vai buscar, o mercado ele tende a buscar uma nova região de resistência, aonde o preço tende a ser respeitado ou pode haver um rompimento. E isso você tem diversos fatores que te ajudam a você entender esse processo, beleza? Do mercado. E quando o suporte é rompido, esse suporte passa a ser uma nova resistência. Por que nova resistência? Porque o preço ele vai buscar um outro suporte, como houve aqui, ó. Aqui era o suporte, tá vendo? Houve o rompimento, então ele volta na resistência, porque agora passa a ser uma resistência, e novamente, quando toca na resistência, uma força vendedora empurra o preço para baixo, ok? Até que chegue em uma zona de suporte, novamente impulsionando o mercado, e o mercado sempre fazendo aquele movimento para baixo, para cima, tá? Então essa é o suporte, as regiões de fundo, ok? Isso em qualquer tempo gráfico, tá? 5 minutos, 30 minutos, 15 minutos, independente, beleza? Então aqui, ó, fundo, topo, topo, tá vendo? Topo, tá? Aqui é um fundo que lateralizou, aqui nesse fundo aqui eu dou uma lateralizada, depois subiu, ok? Então, suporte e resistência. E como a gente faz uma entrada, Bruno, nessas regiões de suporte e resistência? Você está vendo que essa vela ela foi lá em cima e ela tocou na nossa resistência, ela não houve o rompimento e agora o preço ele está caindo porque tem uma tendência, existe uma tendência, tá, de uma nova força vendedora, empurrando novamente o preço para baixo. Tá? Lembrando que sempre que você for fazer entradas de suporte, a tendência é de compra, ok? Sempre a favor da tendência. Então você vai analisar a tendência do mercado, tá? É todo um estudo por trás e você vai fazer as suas entradas, ok? E na resistência, como está aqui, a partir de um toque
vocês podem visualizar, houve um toque, houve um outro, aqui é um terceiro toque, tá? Então a partir desse toque agora, essa resistência ela pode se tornar saturada, e aconteceu o que aconteceu aqui, ó, um rompimento, tá? Mas lembrando, toque na resistência, a gente entra a favor, acreditando na retração do mercado. Então, família, recapitulando, aqui atrás é uma resistência, tá? A gente tem um fundo aqui, a gente tem um topo, um fundo aqui, um topo aqui, e aqui agora está se formando mais um topo, tá? Então essa vela tocando aqui, a gente vai fazer uma entrada para a próxima vela, ok? Fazendo uma venda. Já está aqui iniciando uma retração por conta desse pavio, ó, tocou, a gente entra, tá? Acreditando nessa resistência, tá? Caso haja um rompimento, essa resistência agora vai se tornar um novo suporte. Por quê? Porque o preço ele vai buscar uma nova resistência a ser respeitada, ok? Então, sempre analisando esses quesitos, ok? Ó, uma resistência, a gente entra, tá? Então vamos analisar e aguardar as duas operações, ok? Duas operações com toque na resistência. Então tocou na resistência, a gente fez uma entrada para 1 minuto, porque a gente está no tempo gráfico de 1 minuto. Então, acreditando na força vendedora, ok? Na força vendedora, das duas, ó. Acreditando na força vendedora, beleza? Quando há o rompimento, como houve esse rompimento, essa vela ela já veio aqui embaixo, então ela é um tipo de pullback. Então é uma entrada que a gente tem que analisar, ó. Houve um pullback aqui, tá? Só que agora a vela está sendo respeitada, a resistência está sendo respeitada, todas as duas, tá? Está sendo respeitada. Agora esse aqui, analisando a tendência, sempre analisando a tendência, então a gente percebe que aqui agora está havendo um rompimento. Essa vela aqui agora está sendo um pullback, ela está tocando nesse suporte agora, porque houve o rompimento, ela está se transformando em suporte, então ela está tocando para com que haja um impulsionamento, ok? Então vamos ver, resultado positivo nas duas, tocou, ó, a força vendedora empurrou o preço para baixo, mesmo sendo que a nova tendência agora é de baixa, a tendência majoritária ainda, a nova tendência de alta, a tendência majoritária é de baixa, ok? Então foi respeitada aqui atrás, ela ficou um bom tempo sem vir aqui, tá vendo? Ela foi lá embaixo, houve um rompimento aqui desse suporte, fazendo com que seja uma nova resistência, então ela veio lá embaixo, desse suporte, né, transformando em resistência, correto? Ela veio cá embaixo e agora novamente rompeu, então houve um rompimento aqui, houve outro rompimento, ela foi lá em cima e buscou uma zona em que foi respeitado, beleza? Então a força vendedora agora vai empurrar esse preço até uma nova região, tá? Um novo bloco onde será respeitado esse preço, aqui como a gente está vendo acontecer nos dois casos, beleza, família? Então essas são as suas entradas de suporte e resistência. Respeita, caralho.